Olá, amigos, bem-vindo a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre, como vocês estão acostumados, de uma forma propositiva e com a presença de um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. Hoje é com muita honra que nós vamos conversar com o presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Guarujá, o vereador Ronald Luiz Nicolás Fincati, já está aqui do meu lado, estamos finalizando os últimos detalhes aqui para começar a entrevista, que você já sabe, é rapidinho depois do intervalo comercial, que a gente já volta já. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano Unimed. Meus amigos, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com o presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Guarujá, vereador Ronald Luiz Nicolás Fincati, do PROS. Boa noite, vereador. Obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite para todos que nos assistem. Estou à disposição tua hoje. Tá certo. E calmo, né? É calmo, né? Eu vou tranquilo. no Tuca lá, fico nervoso, né? Não. Acho que é o Tuca que me espeta. O Tuca gosta de nós cutucadas. Ele gosta de defender o lado injusto. O grande em todos os sentidos, o grande Tuca Júnior que o Tuca é nosso amigo. Faz um trabalho sensacional. Aí eu saio do debate lá, as pessoas me perguntam, você brigou com o Tuca, você saiu porrada? Eu falo, não, só faísca. Mas o clima fica bastante quente, acho que é porque a sala é menorzinha, mais espremidinha lá. Um abraço para o Tuca Júnior, nosso grande colega. Vereador Nicolás, dá para fazer um apanhado de como é que está a relação executivo-legislativos aí nessas últimas semanas, meses? Eu acho assim, a relação continua a mesma. A relação e a nossa não tem pessoalidade, sempre falo isso, é difícil as pessoas dividirem isso, separar o que é pessoal do que é institucional. A minha posição como vereador é institucional. A Câmara Municipal nunca pode ser refém de outro poder. Ela é um poder e ela tem que ser respeitada como um poder. E esse poder, eu, como presidente da Câmara, eu tenho que fazer isso continuar e ter respeito. E eu vou me posicionar sempre assim. Agora, não tem nada pessoal entre o Nicolás e o governo. A gente diverge de ideia, diverge de opiniões,
divirjo de formas de governo, de ação de governo, isso eu divirjo. Claro. Eu divirjo, os vereadores divergem. Então, as coisas que a gente não concordar, nós somos eleitos para falar. O que mais uma Câmara pode fazer do que falar? Claro. Quem é a pessoa que tem imunidade para falar? São os vereadores. E nós temos que falar o que nós pensamos e nos posicionar de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que a gente achar que é o melhor para a sociedade. E isso nós vamos deixar de fazer nunca. Não vai ter... ou nós estamos, eu falo sempre, Arthur, olha, Valdir, nós estamos ao lado do governo. Certo. Não estamos nem atrás, nem na frente. Nós estamos ao lado. Nós somos poder que andamos executivo, legislativo, ao lado. E nem abaixo. Como judiciário. E nem abaixo. Então, ao lado. É. Né? É ao lado. Então, a partir do momento que cada um dentro do seu poder fizer a sua parte, nós vamos caminhar bem. E a cidade, tudo por melhor da cidade. Agora, nossas opiniões, independente se gostem, não gostem, se acham, gostem de mim, não gostem de mim, se acham que eu sou nervoso, a minha oposição, o meu posicionamento eu sempre vou manter e vou ter. A minha palavra que eu dei sempre vai... E a palavra que eu dei foi para a sociedade. Desde que eu com 18 anos entrei no quartel, eu jurei defender a sociedade pela minha própria vida. E já fiz isso várias vezes. E não vou deixar de cumprir esse meu dever, principalmente à frente de um poder. E isso aí pode esperar de mim os posicionamentos corretos. A prefeita Maria Antonieta foi vereadora. Foi uma vereadora até com um mandato, de certa forma, bastante aguerrida, fazendo uma oposição bastante sistemática na época ao prefeito Mauricinho da época. Seria mais fácil, essa relação não teria que ser mais fácil justamente por ela já ter sido vereadora e ter uma atuação no parlamentar? É muito fácil, Valdir, você fazer oposição por oposição. Porque se você parar aqui, você for analisar até dentro da sua sala, que você vai achar um monte de coisa errada, alguma coisa suja, que não está pintada, que está quebrado. Porque coisa errada, nada é perfeito. Então, coisa errada é fácil. Então, você ser um vereador só de oposição, só para apontar erro, só para criticar, eu acho que o período não estava aí, mas o período, pelo que eu sei da história dela, foi esse período. Mas a partir do momento que ela passou a ser quem manda, é diferente. Você vê as empresas que ela criticava, hoje são aliadas dela. Então, esse jogo, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, político, do que ele fala não voltar contra ele mesmo. Por isso que eu dou minhas opiniões no momento certo, da forma certa e na medida certa. Porque tudo que você fala aqui pode voltar contra você mesmo. Você está na televisão todo dia aqui, Valdir. Você falar alguma coisa para mais, amanhã você pode estar sendo gravado, está sendo registrado, as pessoas estão vendo. Então, o que a gente tem que ter? Ser comedido. Eu acho que uma coisa muito simples. Eu só não quero para os outros o que eu não quero para mim. Claro. Só isso. Então, eu faço, se eu não quero aquilo para mim, não faço para os outros. Eu não levo nada para o lado pessoal. Todas as minhas ações são institucionais. A minha opinião... Então, eu não posso falar como que era a dona Maria Antonieta como vereadora. Esse é o problema dela, as ações delas, todo mundo viu como ela se procedia. É da mesma forma hoje. Então, as pessoas têm que comparar isso e ver. Isso para sentir como muda. Eu acho que ela tem dificuldade de lidar com as pessoas. Acho que a relação dela com as pessoas tem dificuldade. A bancada de um governo, ela foi vereadora, mas ela nunca foi bancada de um governo. E bancada de um governo... Tem que saber administrar. Tem que saber, e não é tudo que o governo quer. A bancada tem que ter o seu eu. Agora, uma coisa assim, eu faço parte de uma bancada para defender uma estrutura, desde que aquela estrutura seja correta. Eu não posso fazer parte de uma bancada para defender tudo que o governo ou o chefe do Estado quer. Tá certo? Não. Então, são coisas diferentes. Então, eu acho que é sadia, a Câmara é sadia. Eu estou andando no 7º ano de vereador, né? Nos 4 primeiros anos eu tive uma ação menos contundente, até pelo primeiro mandato, conhecendo. Nesse segundo mandato, no início dos 2 primeiros anos, já fiquei ativo, já passei a ser até líder do governo. Você vê, fui líder do governo, né? Tentando ajudar, apesar de ter ajudado outro candidato na eleição. Passado um tempo, fui convidado pela minha ação a ser líder, ajudar junto com meus companheiros vereadores. Fizemos um trabalho de já começar a mostrar o Marcelo Presidente, que é deputado hoje, já mostrando uma não submissão, já mostrando que a gente, mesmo como líder, a gente já não era submisso, já fazia ações na Câmara ações de independência, como várias leis que nós aprovamos, leis minhas, leis de outros vereadores, que eu como líder ajudei a aprovar, até ações de oposição. Nós compartilhamos, debatíamos uma composição, chegamos num comum acordo, num bem social. Eu acho que o vereador de oposição que mais teve de oposição sempre foi o vereador Edilson. E pode chamar ele para falar e perguntar sempre, mesmo eu na situação como líder e ele como oposição, chegava em várias coisas
que a gente entendia em conjunto que era bom. Então, eu acho que é esse caminho. Aí eu viro o presidente e só mantive o meu posicionamento. O que é certo, o que é errado, o que der para a gente estar junto, vamos estar junto. Quando não der para estar junto, vamos dar a nossa opinião, nossa posição. É lógico, eu tenho uma opinião, nós somos 17 opiniões, mais 16, somos 17 no total. E cada opinião é um voto. Então, quando tiver que convencer, não tem que convencer a mim, tem que convencer os 17. Agora, a minha opinião, eu sempre vou dar. Você falou um negócio muito importante, né, com relação, às vezes a gente vê uma coisa quebrada, uma coisa errada, logicamente que, principalmente o vereador, que tem essa função constitucional, tem que apertar mesmo, tem que reclamar. E a prefeita, ao que tudo indica, ao que aparenta, não é muito, não gosta muito de crítica, né? Então, veja bem, Valdir, não é nem questão a crítica pela crítica, né? Toda crítica eu vejo que eu fui chefe de algumas coisas na minha vida, fui comandante, fui chefe da guarda, já fui secretário interino, eu já tive algumas ações, fui presidente de bairro, então eu já tive algumas ações, fui do presidente e do vice-presidente do Conselho da Criança, eu sempre tive atuação. Todos os lugares que eu atuei, eu também escutei críticas. Só que eu pego a crítica para me construir, não para me destruir. Essa é a diferença. Então, quando a pessoa faz, e quando a Câmara se posiciona criticando, não está pensando em destruir o governo, está pensando sim, olhar, o erro está ali, vamos mudar. Então, eu sempre li jornal buscando, porque eu não queria que falasse bem de mim no jornal, eu queria que no jornal falasse onde eu estou errando, para mim pegar, ou no jornal, ou na TV, ou na mídia, onde falasse que eu estou errando, para mim pegar e tentar corrigir. Eu acho que você administrar uma cidade, os vereadores é um caminho natural. Como natural? Os vereadores estão na rua o tempo todo, recebem reivindicações o tempo inteiro. E são 17. Então, veja bem, são 17. São 17 pessoas, líderes, né, que eu falo líderes, que estão espalhados na cidade e que eles têm representatividade em toda a população. Se você somar tudo, eles dão uma população toda. Então, aí, quando eu vejo que os vereadores estão fazendo suas indicações, que é o seu trabalho, escrevendo, falta isso, falta aquilo, ou algumas leis até que parecem inconstitucionais no primeiro momento, é o que a população está desejando. Então, o que o prefeito tem que fazer? Ele tem que compilar essas ideias e botar tudo dentro de um bolo e ver realmente, disso tudo, o que eu posso realmente realizar. Porque tem prioridades, eu não posso fazer também tudo que está faltando ao mesmo tempo, você não vai ter como fazer. Mas você pode disso fazer. Eu cansei de falar para esses governos, criar um gabinete de crise. E chama-se gerenciamento de crise, isso todo lugar, toda empresa até hoje tem isso. Uma coisa que se mobiliza rápido. Rápido, né? E para coisas né? essenciais. Exato. Então, se eu estou aqui no teu programa e trago uma notícia de algo grave, que nem você falou, acabou a luz agora aqui, de repente é um problema realmente grave da companhia de eletricidade, então eu teria o governo dentro de um gabinete de crise que já ia para cima desse problema e tentar solucionar ações, leis, tá certo ou não? Claro. Então você tem uma pronta resposta. Você tem um problema, você tem uma pronta resposta. Porque o resto, a zeladoria do município, é consequência natural, é o dia a dia. Agora, você tem que passar nesse passo. Para você ter um futuro numa cidade melhor, você tem que construir uma história para 30 anos. Valdir, eu não posso pensar num programa de TV que você está fazendo para amanhã acabar. Você faz um programa aqui pensando em inovar para tentar durar enquanto você... E se você não conseguir, outra pessoa dá continuidade ao programa. Então, você tem que pensar no futuro. Numa cidade, é a mesma coisa. Você tem que pensar no futuro da cidade para 30 anos. Então, tudo que eu vou fazer na saúde, na educação, eu tenho que pensar que o próximo que entrar, ele vai continuar aquilo. Onde parei, vai dar continuidade. O que acontece com os governos? Vêm sem planos. Ou fazem planos de governo sem acreditar naquilo. Muitas vezes são projetos de poder pessoal. Né? Com vaidade, com seu interesse, o que eu acredito. E aí, então, o que eu tenho proposto ultimamente? Tenho proposto para a rede do Fiscaliza Guarujá, esse grupo que está nascendo para começar a cobrar as atitudes de governos, de autoridades. A gente está propondo entrar para um grande debate e os grupos da cidade que pensam, quer dizer, as entidades de classe, os grupos sociais, a Associação dos Médicos, nós estamos tentando fazer, Associação Comercial, eu estou começando a procurar essas pessoas para a gente tentar fazer um grande pacto pela cidade. Pensar na cidade. Exatamente. Sentar numa mesa e como trabalho de casa, tá certo? Eu vou ter uma reunião, inclusive hoje, 8 horas, com algumas pessoas desse grupo para dar algumas ideias, para algumas sugestões, para a gente pensar e falar, segurança, o que nós vamos fazer de segurança para os próximos 30 anos? Saúde, o que nós precisamos para os 30 anos? E nisso, não é só pensar e escrever no papel o que fazer, e sim, depois com a verba municipal que nós temos, quer dizer, você tem um orçamento municipal, já encaixar com esse plano, cruzando já os dados. Porque você já tem um plano da saúde, você tem um plano plurianual da educação, de 10 anos da educação, você pega junto tudo, compilar tudo isso, num grande plano por um tempo, e
traçar as prioridades para subir a escada cada ano, cada governo que passar, subir um degrau. O que não dá é para vir um prefeito constrói um hospital, anda a parteira e vem outro prefeito desfaz. Não dá mais para gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. Impacto desse, já não temos. O impacto nesse sentido pressupõe justamente isso, né? Que o que entra, o que segue, continua a obra do antecessor. Exatamente. Agora não dá para eu conseguir uma obra e criar um elefante branco onde não precisa ter. Construir um elefante branco não precisa ter porque eu acho bonito, aí o outro também não é obrigado a continuar. Então, essa ação, a gente, o que é o certo, o que é o correto? A gente tem um pacote de medidas que vá num caminho só, numa direção só. Agora, veja, eu tenho aquele lado pessoal como governante, que é alguma coisa que ele acha que aquilo é essencial, que talvez não seja prioridade. A gente deixa um orçamento livre, um percentual do orçamento livre, para ele ter essa ação dele, a marca dele. Ótimo, 5% do orçamento vai fazer a sua marca. Estou chutando assim, mas você tem que partir do plano. Se não tiver plano, o que está fazendo a diferença da cidade hoje, Valdir? Nós conseguimos eleger um deputado por quê? Por causa de grupo, por causa de plano, são vereadores unidos, os líderes de bairro unidos. Se a gente não tiver união, a gente não consegue chegar lá. A eleição do deputado Marcelo mostrou claramente que a união é que faz as coisas caminhar para frente, que faz você ter expectativa de uma mudança. O que acontece hoje com a gente? Nós queremos que todos estivessem com a gente, queremos que todos. É lógico, não dá para você pegar e agradar todo mundo, não dá para todo mundo ser o prefeito. Todo mundo fala em Colasso porque você não é um candidato, porque não dá para todo mundo querer ser tudo. Cada hora, cada uma vez de cada um. E cada um tem que fazer esforço para chegar à sua vez e esperar a sua vez. E saber olhar essa janela, né? Você tem que olhar quem está melhor preparado. E às vezes não é melhor preparado só. É já na rua, com voto, com trabalho, com estrutura. O importante é que o grupo vai estar unido para transformar. E nós temos que acabar a eleição, não posso virar amigo ou inimigo. O que acabou a eleição, estamos juntos. Se as outras pessoas que são candidatos perderem a eleição, se nós ganharmos, nós temos que estar juntos, porque o pacote é para a cidade. O pacote não é para o Nicolás, não é para o Marcelo, não é para o Gilberto. O pacote que nós temos que pensar é para a cidade. Trazer melhoria, trazer recursos, trazer investimento, acabar com algumas ações da cidade que precisa ser transformada de verdade. Agora que você falou de discurso, eu não posso discursar uma coisa, Valdir, e acontecer outra na prática. Então, estou cansado de ver discurso bonito, mas quando você vai na realidade não é o que foi discursado. Isso que não dá mais. E eu falo isso como povo, eu não faço isso como político. Às vezes eu nem me sinto político, porque eu falo, você está comigo lá na Câmara, você vê, eu falo aquelas coisas que vêm do meu coração, que eu acredito. É lógico que a gente não pode sair falando tudo também, porque... né? Você quer arrumar inimigo, é só você falar as verdades que você pensa. E não é assim, é lógico, a gente se pondera, pensa, mas o que dá para a gente fazer é a união, fazer a mudança da cidade. É isso que dá para acontecer, com união mudar a cidade. Se cada um tiver e souber o seu momento, esperar e a vaidade não passar por cima, dá para a gente juntos trabalhar e cada um ter sua vez. E agora, que não tem reeleição ainda... A formação dos grupos vai ser cada vez mais fácil. Mais você tem que ter grupos realmente para um substituir o outro, com sequência. E outra, você não tem só o prefeito para ser. Você pode estar dentro do grupo sendo vereador, você pode estar dentro do grupo sendo presidente da Câmara, você pode estar dentro do grupo sendo deputados. Nós podemos fazer aqui um federal, 2 estadual tranquilamente. O que cabe isso? Cabe gerir. A gente pode ser coordenadores, pode estar com coordenador indicado na região do Porto, podemos porque fora as áreas, nós temos no grupo, nós temos espaço para todos. O que precisa é cada um esperar a sua vez e fazer por merecer. E ter responsabilidade naquilo que assumir. Com responsabilidade, porque não adianta também, Valdir, eu fazer compromisso com pessoas só para me agradar. Eu tenho que fazer interesse, compromissos, que a pessoa desenvolva um trabalho em prol da sociedade. Isso é o mais importante. A gente não pode ter o meu eu como número 1. O número 1 é o interesse coletivo. Tá certo ou não? Esse grupo que elegeu o deputado federal Marcelo Squacioni ainda está coeso com todo Lógico que está. Lógico que está. Está agregando mais pessoas. Mais pessoas. Há muito diz-que também na política, principalmente na política local, assim, na política de uma cidade como Guarujá, assim, que fica, o grupo já está se desfazendo, mas isso, aparentemente é tudo balela. Eu aprendi uma coisa com um político antigo, uma coisa. A única coisa que a gente pode fazer na oposição
é mentir, é contar história, beleza? Se eu falar para você que eu não brigo com o Marcelo, brigo. Se eu falar que eu não brigo com o Gilberto, brigo. Se eu falar que eu não brigo com o vereador, brigo. A gente discute, mas a gente discute para coisas melhorar. Não discute e sai de mal, vira aqui, acabou meu dedo, separou, não é isso, tá certo? Nós temos uma unidade, a discussão é pela cidade. Só que às vezes um quer por um caminho, outro quer por outro. A gente vai debater e fazer a maioria. Qual a maioria? A maioria vence. A democracia é isso. Você não é obrigado a ter ideia. Eu não sou obrigado a pensar igual o Gilberto Benha. Mas eu sou obrigado, quando ele botar a ideia dele, eu botar a minha, a gente botar dentro de um grupo, o grupo falar, bom, vamos com o Gilberto, vamos com a ideia. É assim que funciona. E a partir do momento que a ideia que ganhou, os outros todos têm que remar naquela mesma ideia. E eu acho que é isso que nós estamos preparados. O nome disso é maturidade. Maturidade. E não tem pessoalidade. Não tem pessoalidade. A nossa aqui não tem pessoalidade com ninguém. Gosto de todos os caras que são falando pré-candidatos, são todos as pessoas que eu gosto, tenho amizade. Às vezes não tenho afinidade, não falo muito, mas não é por política, é porque às vezes não tive, durante a minha vida, realmente contato mais próximo, às vezes não tenho uma amizade mais próxima, acaba não falando, a pessoa também não me procura, também acaba ficando, mas a minha porta está aberta, eu não tenho mágoa com ninguém, eu não sei, eu não me vejo com inimigo, com pessoas que... Talvez pessoas que não me conhecem, acham que eu sou meio linha dura. Tal. Veja bem, eu sou criado dentro de uma coisa chamada hierarquia e disciplina. Qualquer grande empresa, qualquer lugar que chega a algum lugar no mundo, tem hierarquia e disciplina. Tá certo? Não, isso eu vou ter sempre. As minhas atitudes sempre vão correladas com caminho, com passo a passo, com degrau, com o pé no chão, sem vislumbre. Eu virei oficial da Polícia Militar, Valdir, eu tinha 22 anos de idade. Então, eu entrei com 18 anos dentro de um instituto de formação, uma escola de formação de líderes, saí com 22 já liderando. Então, a liderança, para mim, o meu posicionamento de presidir, de dar ordens, isso aí, para mim, de ser autoridade, isso eu desde garoto. Quer dizer, com 22 você é um garoto. Desde os 22 eu não faço isso. Então, esse negócio da vaidade de ser o presidente da Câmara, de ser o prefeito, de ser o deputado, isso para mim, na minha língua pessoal, não pega. O que é gostoso para mim é quando eu vejo que um companheiro meu acredita em mim, gosta da gente, a gente faz um posicionamento, eles estão juntos, e eu acho que a Câmara está assim. Eu não sou de ficar paparicando ninguém, as pessoas às vezes estão estranhas isso, eu não ficar ligando, ô meu bem, ô bom dia, ô boa tarde, eu não sou disso. Eu não sou uma pessoa de ficar de paparico, mas o que eu acho é que quando precisam de mim, eu estou lá. Eu acho que esse é o papel do líder. O líder tem que estar junto na hora que precisa e estar ao lado. E tudo que se fala, tentar seguir e prometer. E se não, quer dizer, desculpa, perdão, não é prometer, cumprir o que prometeu. E se você não conseguir cumprir por algo extra, você tem que chegar na pessoa que você prometeu, trazer para perto e explicar, pedir desculpa, e dar satisfação, e não virar as costas e deixar passar, fingir que esqueceu. Então, essas ações de comportamento, de palavra, de atitude, é isso que estão transformando. Essa é uma transformação da política. Exatamente. Quando eu saí candidato, Valdir, eu saí do quartel e fui candidato. Eu era oficial da ambiental, na Praia do Tombo ali, e fui candidato na rua. As pessoas estranhavam, porque eu fui o único militar eleito naquela época, no Brasil inteiro. Da ativa, você tinha da reserva, que já estava aposentado. Da ativa eu fui o único eleito. Eu falava isso nos meus debates. Se eu me eleger, e depois se eu for reeleito, o que está acontecendo nessa sequência, é sinal que a sociedade está mudando. Porque eu não vou em comunidade ficando prometendo coisas, eu não vou em reunião, você não vai sair comigo numa reunião, Valdir, prometendo coisas. Eu vou falar o que o que dá, o que não dá, não dá. Eu não vou sair. Às vezes eu vou conversar nos lugares, as pessoas preferem você sair da casa dela e ela vislumbrada com aquele, agora eu vou dar tudo certo. Não é bem assim. Né? Do que aquela pessoa que vai e fala a verdade para ela. Mas eu acho que a nossa população, o nosso povo, não merece mais enganação. Esse tipo de política antiga. Não merece, é política antiga. A gente tem que fazer um pequeno intervalo comercial. Qual é a sua patente hoje? Eu sou o primeiro-tenente. Esse é o primeiro-tenente Ronald Nicolás, que não está nervoso, não. É o jeito dele de falar mesmo. O programa Sociedade vai fazer um pequeno intervalo, a gente já volta já com mais metade do programa. Fique com a gente que é rapidinho. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano.
Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Muito bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o presidente da Câmara Municipal de Guarujá, o vereador Ronald Nicolás Fincati. Ele que no primeiro bloco fez um apanhado aqui geral das atividades do Poder Legislativo nos últimos meses, nas últimas semanas, com essa afirmação do Poder Legislativo como um parceiro da cidade e não que está ao lado do Poder Executivo e ao lado do Poder Judiciário, como são os três poderes aí autônomos criados pela Federação. No primeiro bloco, o vereador também defendeu a criação de um grupo, um pacto, uma forma de um pacto pela cidade, de forma a pensar a cidade para as próximas décadas, até um número exemplar de 30 anos, né? Para que a gente veja aí a cidade que nós sonhamos para os nossos filhos virar realidade. Algumas coisas também que a administração recebe, as críticas, responde com a falta de dinheiro. Mas muitas vezes não é... A prefeitura muitas vezes não precisa colocar dinheiro, basta criatividade para a gestão pública muitas vezes, né? Não, é lógico, Valdir, que tudo é dinheiro. Dinheiro é tudo. É lógico que a criatividade, eu fui oficial, comandei várias coisas, você não tinha dinheiro, você lembra, não tinha dinheiro para arrumar viatura, não sei se você lembra isso. Claro. Com criatividade, com parceria, com comunidade, você fazendo o seu papel, a comunidade te ajuda. Eu acho o seguinte, a prefeitura, ela tem uma coisa, é uma palavrinha-chave, gestão. A gestão, todo mundo rumando certo, melhora, dá para buscar, dá para fazer. Agora o que não dá para fazer, tem que buscar. Você não tem dinheiro, tem que buscar. Agora você tem que ser uma cidade esperançosa. Se você não traz esperança, se vem um para cá, não abre, não consegue, vem outro, não consegue, vem outro, não consegue, vão fugindo. Outra coisa, você fala de dinheiro. Se eu não tenho dinheiro na tua casa, o que você começa a cortar? O supérfluo. O que é supérfluo? Você começa a cortar até ajustar. Nós estamos falando que não temos dinheiro na cidade, o que foi cortado até agora? Exatamente. Me explica? O que foi cortado? Não há nada anunciado, pelo menos. Tá certo? Cortaram, não. Então, eu tenho que vir? Eu tenho que vir com um pacote. Se que ser no seu ano de crise, eu vou deixar a crise instalar de verdade para mim pensar alguma coisa? Eu tenho que realmente tomar algumas atitudes antes. Eu estou sabendo ano passado que ia ser de crise, ou ninguém percebeu. Ou é surpresa a crise? Tá certo ou não? Todo mundo viu o que aconteceu. Operação Lava Jato, uma eleição que se gastou dinheiro, está todo mundo vendo isso. Agora, veja bem, eu não posso ser chefe de um poder e não pensar no que eu vou fazer. Eu entrei na Câmara, teve dinheiro a menos que eu teve cortado do ano passado, do ano retrasado do Marcelo, nós já fizemos uma gestão, diminuiu um monte de coisa. Eu vou chegar no final tentando chegar com hábito. Agora, veja, um governo tem que pensar isso. Não pode deixar para a última hora, agora toque a bomba, passa para a tua mão a bomba e você vai resolver a bomba da cidade. Não é assim. O governo tem que pensar. Então, nós temos cargos, nós temos várias coisas que você pode
e cortando, enxugando, diminuindo e fazendo e compilar as suas despesas. Agora, eu não vou falar como tem que ser feito, porque eu não vou querer ensinar o prefeito a trabalhar. Claro. Mas algumas coisas tem que se olhar, tem que buscar ajuda e realmente fazer uma reformulação dentro da estrutura. Essa estrutura vai custar caro para a gente, Valdir. A cidade vai sair, nós estamos devendo só na Terracom quanto? Falam em 50 milhões. 50 milhões de reais, está documento protocolado na Câmara. Quer dizer, nós estamos saindo de uma cidade, nós sabemos quanto que é a dívida hoje? 500 milhões do Guarujá, que se falava em 200 milhões atrás, quando assumiu o poder era 200 milhões, estamos em 500 milhões. Quer dizer, que cidade que está colocada... Então, eu não estou querendo aqui ficar olhando para o retrovisor. O que eu estou querendo falar é o seguinte, que o futuro do Guarujá, se não começar se não começar um grupo reunido verdadeiramente no intuito de uma mudança realmente verdadeira, esse pacto eu falo por isso, porque eu não vou ficar olhando quem errou, quem deixou de errar, que é passado, só pertence a uma coisa chamada história, só pertence a ciência chamada história. O que nós precisamos é olhar onde estão os erros para não errar mais, mas fazer um projeto de programa. Agora, veja bem, vamos falar o bom do Guarujá, porque a gente fala negativamente, critica, mas o Guarujá tem 35 marinas, barcos, não sei se você sabe, a maior frota de barcos, 60% da frota de barcos de acima de 40 pés, que os barcos que só ficam na água, está no Guarujá. Uma rede hoteleira. Uma rede hoteleira da Baixada Santista, tá certo? O retroporto, o aeroporto, né? Quando fizer a ligação seca, você vai trazer todo mundo que mora na ponta da praia, vai vir para o Guarujá que não tem mais balsa. Então você tem um grande futuro no Guarujá. O que nós temos que estar? Preparado para isso. Temos que estar abrindo as portas, buscando esses parceiros. Eu fui numa reunião hoje, o cara estão querendo investir 2 bilhões e 800 aqui no Guarujá, só na área do retroporto. Aí você não consegue abrir a porta, você não consegue resolver, você não toma decisão. Tá certo? Não. Você trava o sistema. E aí você quer fazer uma obra, você não consegue, um alvará, você quer... complica, Valdir. Complica, você não traz recurso, não busca recurso, aí você fica vivendo com o teu número da possível arrecadação, sem fazer nada para rechear o caixa. Se você não... Porque cada prédio que você faz, a gente tem que pensar que cada prédio é imposto. Cada obra que faz é imposto, tudo gera recurso para o caixa que vai sair para a saúde e educação, sem contar a parte de regularização fundiária. Tem muita gente que não paga nem imposto na nossa cidade porque não tem o quê? Regularização fundiária. Então, é outra coisa, tem que se desenvolver e começar a regularizar essas áreas e começar a trabalhar. Quer dizer, tem muita esperança e muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. O que falta é gestão. O que falta é a gestão, realmente. É lógico que nenhum governo vai fazer isso em 4 anos, 8 anos. Isso é um trabalho para 30 anos. Mas quanto mais tarde começar, mais tarde nós vamos demorar para estar resolvendo isso tudo. Talvez a gente não esteja vivo lá, nem eu e você, falando isso aqui, só esteja nas histórias lá, que nós falamos isso lá atrás. E eu falava, em 99, eu falava numa reunião do Conselho de Segurança, que a gente ia ter saudade da segurança os 10 dias na frente, ia ter saudade dos dias de hoje. Eu estava dando um debate sobre segurança esses dias, e estava o senhor Erasmo, um abraço para ele, da padaria ali na Plage, do Consegue. O senhor Erasmo falou, Nicolás, levanta a mão, lembra quando você falou? Você parecia que é mágico prever o futuro, não é? E hoje, daqui 10 anos, ter saudade da segurança de hoje. Porque o que está se fazendo para não evitar a segurança? Como é que você evita a segurança? Aí você falou... Eu lembro que você estava naquela comissão de verão, antigamente, bem lá antes do ano 2000, acho que foi sua ideia, não sei, um supedâneo. Foi. Que era uma coisa simples de madeira, só para o PM ficar mais alto. Você lembra disso? Lembro. Isso foi em 99. Por aí. Aí eu era comandante da Operação Verão. Mas depois, se você lembrar mais para frente, eu virei diretor da Guarda e fiz também. Eu fiz com a PM, depois com a Guarda Civil. Todas as esquinas da rua, eu botava o que acontece? Isso é preventivamente. Sensação que a gente vende na segurança é sensação. Aí você falou de maioridade penal, tá agora para votar. E aí? Veja como é simples, Valdir. Eu não sei porque criam tanto drama quanto é isso. O ECA é para proteger a criança, tá certo? Está tudo. As crianças estão protegidas onde? Se você passar agora nas esquinas do tráfico de droga, tá todas as crianças usadas no tráfico. Trabalhando. Se você passar no centro da cidade, trabalhando para o tráfico. Se você passar no centro da cidade agora, as crianças estão nas esquinas da cidade pedindo esmola. Cadê a ação do ECA? Então só protege o ECA para não sofrer pena? Então eu sou a favor de redução da maioridade penal. Porém, eu colocaria uma condição, só para quem for reincidente. Se eu estou lá no Congresso e consigo fazer isso, eu só puniria, porque assim, as pessoas não entendem isso. Eu só sofro sanção penal
como adulto a partir dos 18 anos. Às vezes a pessoa está assistindo e não entende, né? Dos 18 anos. Então, se eu cometo um crime com 18 anos para frente, eu respondo como adulto. Correto. De 18 anos para baixo, não que eu não responda, mas eu respondo como criança e adolescente, que são penas diferentes. E até certo? 3 anos, né? Vai até 21. Mas tudo bem, a penalização, então quando eu falo a maioridade penal, as pessoas não entendem isso. Porque 18 anos, completar 18 anos, ali da frente, no primeiro dia de 18 anos, se eu cometer um crime, eu passo a sofrer a ação do Estado como maior. Então eu respondo a lei normal. Se eu tiver menos de 18 anos, eu respondo a lei como menor. Tá certo? Que é outra pena. Exato. Então o que eles estão querendo fazer agora? Reduzir essa maioridade para 16 anos. 16 anos em diante já então, seria quer dizer, quem está nos assistindo, que não conhece o caso, para entender. Então, eu passo com 16 anos a responder como adulto. Então, com 16 anos, eu tenho minha maioridade penal, não civil, penal. Está claro ou não? Então, o que eu sugeria, e já sugeri, pedi para o Marcelo Deputado fazer a sugestão, ele pode ser menor até os 16 anos, até 18. Ele só parece ser maior a partir do momento que ele cometesse um crime. Então, se eu cometo um crime, eu perco a maioridade penal. Correto. Eu passo a ser maior naquele momento. Isso tudo para 16 anos em diante. Na minha cabeça. Então, eu sou menor... Não, 16 anos em diante, qualquer... a maioridade penal não é 18? Na minha cabeça, poderia ser 18. Mas você poderia responder como maioridade penal desde que você não cometesse nenhum crime. Então, a partir do momento que eu cometa um crime, eu passaria a responder o segundo já como maior de idade, tendo maioridade penal. Não sei, eu atingiria a minha maioridade penal aos 18 anos ou ao momento que eu cometesse algum crime, que no caso deles é ato infracional, alguma coisa desse tipo. Tá certo ou não? E alguns crimes, como crime hediondo, homicídio, eu já precisaria responder como maior. Claro. Então, é lógico, essa discussão depois vai ter 14, vai ser uma discussão muito ampla. Mas o que está acontecendo de fato, o que eu vejo, o que eu vi quando eu estava comandando a cidade, comandando vários lugares que eu comandei, eu vi o crime aliciando o menor. Usando o menor por ele ser protegido. E não vi o crime, que aí também tinha que ter pena dobrada para quem usasse o menor em cometimento de crime. Essa ideia já surgiu uma vez e também não foi adiante. Então, mas eu acho que agora com essa reforma deve acontecer alguma coisa, deve chegar a um consenso. O que não dá, Valdir, é para a gente sentir uma sociedade clamando pelas coisas e quem está alheio, porque sabe qual eu percebo? Eu estou indo muito para Brasília, né, até por causa do Marcelo, a gente está indo muito em gabinetes de autoridades, mostrando, levando o Guarujá para Brasília, e eu tenho visto lá que às vezes a pessoa fica distante da sua terra. Até você pega deputados, muitos deles teve votos em 500 cidades, 400 cidades. Então eles ficam longe da base. E não tem aquele clamor da base, aquele clamor. E isso complica, porque às vezes você não tem o sentimento o que está acontecendo? Você falou dos vereadores fazendo algumas leis, que você falou agora do IPTU verde que eu apresentei, você falou da feira, tá certo? Você viu da feira, para você entender. Por que a gente fez uma lei? Até tenho que dar a César o que é de César. Quem fez a lei foi o vereador Hades, que fez essa lei numa legislatura passada. E eu refiz a lei para acertar, porque a lei não estava podendo ser aplicada, tá certo? Então, eu refiz a lei para dar condição de aplicabilidade da lei. Porque quando fizemos a lei, foi vetada, nós derrubamos o veto. Tá certo? Para quem entender. Eu acho que o público está mais ou menos, já está se acostumando com isso, né? A Câmara vota, a prefeita veta, volta para a Câmara. A gente apresenta uma lei e os vereadores aprovam. Isso. Quando é aprovado, o governo depois tem que sancionar a lei, que é a prefeita. Se ela vetar a lei por alguma coisa, nesse caso por vício de inconstitucionalidade, dizendo o seguinte, que fazer leis que mexam com orçamento, para vereador não pode ter. O início de um processo desse tem que ser partir do próprio executivo, quer dizer, partir do próprio prefeito, para entender uma linguagem mais simples. Então veja o que acontece. Nós fizemos a lei, aprovamos, o governo foi e vetou, volta para a Câmara derruba o veto. E acabou o presidente da Câmara, sanciona a lei. A prefeitura entra com uma ação direta de constitucionalidade, que é nomenclatura de ADIM, e vai para a justiça. Certo. Nós ganhamos na justiça. Com todos os recursos apresentados pela prefeitura. Com todos os recursos, com tudo que se fala de mexer com orçamento, isso aí é um marco na história. Eu falei isso entre todos os presidentes da Baixada Santista, que isso é um marco para eles, dos outros municípios, usar a seu favor.
Porque nós temos uma lei dando desconto no IPTU na rua de feira. E quem ia disciplinar isso é a prefeitura. Nada mais justo por todo o transtorno que a pessoa tem ali na sua casa. Exatamente. E isso deu certo, ganhamos, você passa o mar. Quer dizer, isso quebra barreiras. Quer dizer o seguinte, não é então porque falar, é inconstitucional, não vou fazer. Vamos fazer. Se forem, vamos discutir na justiça. Se o governo vetar, que nem eu estou fazendo agora IPTU verde. Por que IPTU verde? Nós falamos de falta d'água, falamos de falta de energia, o tempo todo. Falamos de ecologia. Então, o que custa você, como governo, incentivar isso? A utilização de materiais de última geração. De última geração. Então, o que eu fiz energia na lei? Solar e eu dei uma água. porcentagem, lógico, a lei eu botei agora para ser estudada nas comissões, eu já estou recebendo várias pessoas dando emendas, dando sugestões, mas eu fiz ela simples realmente para buscar sugestões. E eu botei com um desconto para a energia um percentual, para a água outro percentual e para usar material ecológico outro percentual. Então, se você somar os três, daria 12% de desconto. É muita coisa? Não é muita coisa. Mas já incentiva você a investir. Exato. Porque você faz um investimento desse, você vai ter desconto de imposto, depois você vai abater na água, porque você não vai gastar tanta água, você vai ter reuso de água, depois você vai ter na luz, você vai ter o reuso da luz. Então, veja bem, quer dizer, você vai pensar no futuro É pensar da no cidade. futuro. Da cidade. E quando nós estamos falando da cidade, Valdir, nós estamos falando do país. Do país, do planeta. Do estado, do planeta. Então, nós temos que pensar nisso e começar a produzir coisas para que isso aconteça. Se for, quanto tempo você usa falar de lixo reciclável? Eu escuto falar há bastante tempo, mas... E onde você vê acontecer? Tá certo ou não? Se a pessoa não fizer a sua parte... Separa teu lixo em casa e põe na porta e vê como ele vai embora. Ele vai tudo junto. Então, é aí quando eu falo do discurso e a prática. Então, aquela frase que eu falo, feliz do povo em que os seus políticos conseguem discursar e fazer a prática. É isso que nós queremos para a nossa cidade, queremos para o nosso país. Bom, agora eu volto a falar, né? Não está nervoso, não é o vereador Nicolás, é o jeito dele mesmo. Agora só me falta deixar um espaço para dar uma última palavra para o telespectador, porque nosso tempo já foi. Já acabou? Já. Então, quero dar um abraço a todos, dizer o seguinte, nós temos esperança de mudança, é lenta, não é na velocidade, mas quiser participar, quiser ajudar, quiser dar opinião, vá na Câmara, procure o seu vereador, procure a Câmara Municipal, dê sugestão, que isso que contribui para a mudança. A nossa lei não sai da nossa cabeça, não é 17 pessoas de vereadores fazendo leis, são 200, 300 mil habitantes dando sugestão que saia as leis, que saia as ideias, e só assim podemos ter uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor para os nossos filhos todos, tá bom? Dá um beijo para minha família, para minhas filhas, que eu nunca fiz isso na televisão, elas falam, pai, você nunca mandou um beijo? Tá bom, um beijo, obrigado. Dá no nome delas, né? A Adriane, a Pietra e a Júlia, obrigado, amo vocês. E vamos conversar mais vezes aqui na nossa cidade, vamos marcar mais vezes para conversar esses e outros assuntos até que não entraram na pauta. A hora que você quiser, Valdir, estou à disposição para o debate, tá bom? Obrigado, muito Nicolás, obrigado. Pela presença, obrigado a você pela audiência. Nós voltamos amanhã com um novo assunto cidade.